Olá, tudo bem? Pelo visto, você quer entender melhor como funciona o ERP-G, a CSRL, certo? É muita sigla, muita regra, a gente sabe. Mas calma. Hoje vamos mergulhar nesse universo tributário e desvendar todos os mistérios com a ajuda do nosso especialista. Aliás, temos aqui um material super completo, O texto colado. que vai ser nosso guia nesse mergulho profundo. Prepare-se para entender como esses impostos impactam de verdade a sua empresa, Exatamente. E pode ficar tranquilo que vamos te ajudar a desmistificar tudo, desde o básico. desde os conceitos básicos até as estratégias mais avançadas. O ERP-OSHO e a CSRL. Apesar de parecerem complicados, são peças-chave no planejamento tributário de qualquer empresa no Brasil. E por falar em peça-chave, vamos começar pelo básico. O que significam essas siglas? E que são, na prática, o ERP-JOLO e a CSL. Em termos bem simples, De forma simples, o ERP-JOLO Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. e a CSL. Contribuição social sobre o lucro líquido. São impostos que incidem sobre o lucro das empresas. E qual é a principal diferença entre eles? A principal diferença entre eles está na finalidade. A finalidade para onde vai o dinheiro. O IRPJ vai direto para os cofres do governo federal, sendo usado para financiar diversas áreas, como saúde, educação, infraestrutura e segurança. Ou seja, ele contribui para o funcionamento geral do país, certo? Não mesmo. E a CSRL. Já a CSL tem um objetivo mais específico: financiar a Seguridade Social, Que engloba... que engloba a previdência, a saúde pública e a assistência social. Entendi. Então, enquanto o IRPJ é como um imposto geral, Um imposto mais geral. a CSL é direcionada para programas sociais específicos. Exatamente. E o mais interessante é que a forma como esses impostos são calculados pode variar bastante. É mesmo? Dependendo do tamanho da empresa e do regime tributário escolhido, o impacto do IRPJ e da CSL no seu bolso pode ser bem diferente. Falando em regimes tributários, no texto colado, vimos que existem 4 principais: lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado e simples nacional. 4. Me explica uma coisa. Para que tantos regimes diferentes? Qual a lógica por trás disso? Por que essa variedade toda? A ideia é oferecer opções que se adequem à realidade de cada empresa. Imagine que cada regime é como um tipo de roupa. Ah, não entendi. Você não usaria um traje de gala para ir à praia, certo? Eu não usaria. Cada empresa precisa escolher o regime tributário que melhor veste o seu negócio. Gostei da analogia. Também ajuda a entender como funciona cada um desses trajes tributários, começando pelo lucro real, para quem ele é indicado. O lucro real é o regime mais complexo, indicado para empresas de grande porte, De porte, tipo. com um faturamento anual acima de 78 milhões. Ou para aquelas que atuam em setores específicos, como bancos e financeiras. Ter. Nesse regime, o imposto é calculado com base no lucro real da empresa, levando em conta todas as receitas, despesas e custos. Parece um regime bem detalhado. A grande vantagem é que permite deduzir diversos gastos, o que pode reduzir o imposto a pagar. Parece um regime bastante detalhado, né? E para as empresas que não se encaixam nesse perfil, quais as outras opções? Temos o lucro presumido, que é um regime mais simples, Mais simples. voltado para empresas de médio porte, Médio porte com faturamento. com faturamento anual entre 4,8 milhões e 78 milhões. Ah, entendi. A principal diferença é que o lucro, nesse caso, é presumido pela Receita Federal com base em uma porcentagem da receita bruta, que varia de acordo com a atividade da empresa. Ou seja, é como se o governo fizesse uma estimativa do lucro, certo? Isso parece mais fácil do que ter que calcular tudo nos mínimos detalhes. Exatamente. É mais simples e exige menos da sua contabilidade. Mas, Mas você pode acabar pagando mais imposto se o seu lucro real for menor do que o presumido pela Receita Federal. É uma questão de analisar o que é mais vantajoso para sua empresa. e o lucro arbitrado quando ele entra em jogo? O lucro arbitrado é um regime especial, Special. utilizado pela Receita Federal em situações específicas, como quando a empresa não possui uma contabilidade regular, Entende? ou quando há indícios de sonegação fiscal. Aí o bicho pega. Nesse caso, o lucro é arbitrado, ou seja, definido pela própria Receita Federal, o que pode gerar um imposto maior do que o devido. Parece um pouco arriscado. Melhor garantir que a contabilidade esteja impecável, né? É. E para as micros e pequenas empresas, temos o Simples Nacional, certo? Isso mesmo. Simplificado. O Simples Nacional é um regime unificado e simplificado, Simplificado. que reúne diversos impostos, incluindo o IRPJ e a CSLL, em uma única guia de pagamento. Ah, que prático. A alíquota é calculada com base na receita bruta da empresa e, em geral, é mais vantajosa para empresas com faturamento anual de até 4,8 milhões. Ufa.
Quantos regimes? Já deu para perceber que a escolha do regime tributário é uma decisão estratégica e que impacta diretamente o quanto a sua empresa vai pagar de imposto. Com certeza. E essa escolha deve ser feita com cuidado, levando em conta as particularidades de cada negócio. É como escolher o melhor caminho para chegar ao seu destino. Analisar as opções, pesar os prós e contras e tomar a decisão mais inteligente para a sua empresa. E por falar em decisões inteligentes, no texto colado, vimos que as alíquotas do IEPJ e da CSL também podem variar. Me explica melhor como isso funciona. A alíquota do IEPJ tem uma base de 15% sobre o lucro. 15%. Mas se o lucro da sua empresa ultrapassar 20 mil por mês, incide um adicional de 10% sobre o valor que exceder esse limite. Caramba. Já a CSL, na maioria dos casos, tem uma alíquota fixa de 9% independente do lucro da empresa. Mas em alguns setores, como o de bancos, a alíquota pode ser de 15%. Então, dependendo do lucro da empresa e do setor de atuação, o valor do imposto pode variar bastante. Exatamente. E além das alíquotas, existem outros fatores que influenciam o cálculo do IEPJ e da CSL, como as deduções e os incentivos fiscais, Deduções e incentivos fiscais. que vamos explorar mais a fundo nos próximos blocos. Que legal! Já estou ansioso para desvendar esses outros mistérios. E você que está nos acompanhando, fique ligado, pois vamos voltar em breve para continuar desvendando o mundo do IEPJ e da CSL. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho no mundo do IEPJ e da CSL. No bloco anterior, desvendamos os conceitos básicos, os diferentes regimes tributários e até as alíquotas que incidem sobre esses impostos. Isso mesmo. Vimos que escolher o regime tributário certo é como escolher a roupa ideal para cada ocasião. Mas além de escolher a roupa, também precisamos saber como usá-la corretamente, certo? Exatamente. E é aqui que entram as obrigações acessórias e os prazos de pagamento. De nada adianta saber calcular o imposto se você não cumprir as regras e os prazos estabelecidos pela Receita Federal. É como no futebol. Não basta saber jogar, tem que conhecer as regras e evitar as faltas, senão o juiz apita. No caso do IRPJ e da CSL, quais são as principais regras do jogo que as empresas precisam conhecer? A primeira regra é sobre a periodicidade do pagamento. Você sabia que as empresas podem optar por pagar o IPJ e a CSL trimestralmente ou anualmente? Sério? E qual a diferença entre essas duas opções? Qual a melhor escolha? A escolha depende do regime tributário e da organização financeira da empresa. No lucro real, o mais comum é o pagamento trimestral, com o imposto sendo calculado e pago ao final de cada trimestre. Já no lucro presumido, muitas empresas optam pelo pagamento anual com base em uma estimativa do lucro, que é ajustada ao final do ano. Entendi. É como escolher entre pagar a conta de luz todo mês ou fazer um pagamento único no final do ano. Cada opção tem suas vantagens e desvantagens. E, além do pagamento em si, existem outras tarefas que as empresas precisam cumprir, certo? Sim, as famosas obrigações acessórias. Basicamente, são declarações e demonstrativos que as empresas precisam entregar à Receita Federal, informando todos os detalhes sobre o cálculo do IEPJ e da CSL. É como prestar contas ao professor sobre como você está se saindo na escola tributária. Deu para entender. E quais são as principais provas que as empresas precisam fazer para passar de ano? Duas das mais importantes são a DCTF, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, e a ECF, Escrituração Contábil Fiscal. A DCTF é como um boletim mensal que informa todos os impostos e contribuições federais apurados pela empresa, incluindo o IEPJ e a CSL. Já a ECF é como um trabalho de conclusão de curso, entregue anualmente, que detalha toda a escrituração contábil da empresa. Caramba, quanta burocracia! Mas imagino que essas declarações são importantes para garantir a transparência e evitar problemas com a Receita Federal, né? Com certeza, é fundamental que as empresas prestem atenção a essas obrigações e garantam que todas as informações estejam corretas e atualizadas. Do contrário, podem acabar caindo na malha fina e ter que pagar multas e juros. E por falar em evitar problemas, será que existe alguma forma de as empresas reduzirem legalmente o valor do IRPJ e da CSL? Claro que sim. A legislação brasileira oferece uma série de incentivos e benefícios fiscais que podem ser utilizados pelas empresas para diminuir o imposto a pagar. É como se existissem atalhos no caminho que permitem chegar ao destino final, no caso, o pagamento do imposto de forma mais vantajosa. Adorei a metáfora dos atalhos. Quais são os principais atalhos que as empresas podem utilizar para reduzir o LPJ e a CSL? No caso do EQPJ, um dos incentivos mais conhecidos é a Zona Franca de Manaus, que oferece redução ou isenção do imposto para empresas que se instalam na região. Existem também incentivos para investimentos em pesquisa e desenvolvimento para empresas que atuam em setores específicos, como o agronegócio, e para doações a projetos sociais. Então, dependendo da localização da empresa, do setor de atuação e dos investimentos realizados, é possível conseguir uma boa redução no IRPJ. E em relação à CSL, existem incentivos parecidos. A CSL, por ter um objetivo específico de financiar a Seguridade Social, possui menos incentivos em comparação à IEPJ.
Mas existem algumas possibilidades, como a dedução de despesas com educação profissional e a contribuição para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Ou seja, mesmo com menos atalhos, ainda é possível otimizar o pagamento da CSL. Mas me fala uma coisa. Como a empresa sabe quais incentivos e benefícios fiscais ela pode utilizar? É aí que entra a importância de um bom planejamento tributário. Um profissional especializado pode analisar a situação da empresa, identificar os incentivos aplicáveis e desenvolver uma estratégia para reduzir a carga tributária de forma legal e eficiente. Parece que o planejamento tributário é como um GPS que guia a empresa pelo labirinto dos impostos, mostrando o melhor caminho para chegar ao destino final sem se perder no caminho. Exatamente. E para te ajudar a entender melhor como funciona esse GPS tributário, no próximo bloco vamos explorar as principais estratégias de planejamento para o IEPJ e a CSLE. Que legal! Mal posso esperar para desvendar os segredos do planejamento tributário. E você, ouvinte, não perca o último bloco do nosso mergulho no mundo do IPJ e da CSLL. Voltamos já. E chegamos à parte final do nosso mergulho no universo do IPJ e da CSLL. Já exploramos os conceitos básicos, Os regimes tributários, as obrigações acessórias os prazos de pagamento. e até os incentivos fiscais. Exatamente. Agora é hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça. E entender como usar essas informações a seu favor. É a hora da verdade. Vamos colocar em prática tudo o que aprendemos e descobrir como as empresas podem otimizar o pagamento do IRPJ e da CSLL. E, para isso, o planejamento tributário é fundamental. Ele funciona como um guia estratégico, ajudando a empresa a tomar as melhores decisões em relação aos seus impostos. No texto colado, vimos que o planejamento tributário pode gerar uma economia significativa para as empresas. Mas por onde começar? Quais são os primeiros passos para um bom planejamento? O primeiro passo é conhecer a fundo a sua empresa. Conhecer a fundo. Seu porte, setor de atuação, faturamento, margem de lucro, estrutura de custos e investimentos realizados. É como um médico que precisa fazer um diagnóstico completo antes de prescrever o tratamento ideal. Entendi. Conhecer a fundo a empresa é fundamental para entender qual o melhor regime tributário, quais incentivos fiscais podem ser utilizados e como otimizar as deduções. Exatamente. E essa análise precisa ser feita com cuidado, Com cuidado. levando em conta a legislação tributária que está em constante mudança. Falando em legislação, como a reforma tributária pode impactar o planejamento tributário das empresas? A reforma tributária é um tema complexo e que ainda está em discussão. Mas a expectativa é que ela traga mudanças significativas no sistema tributário brasileiro. Mudanças como? As propostas em debate visam simplificar os impostos, reduzir a burocracia e aumentar a justiça fiscal. Ou seja, as empresas precisam estar atentas a essas mudanças e adaptar seus planejamentos de acordo com as novas regras. Com certeza. O planejamento tributário não é algo estático. Não, ele é. Ele precisa ser revisto e ajustado periodicamente para acompanhar as mudanças na legislação e no cenário econômico. E para finalizar nosso mergulho, quais dicas você daria para as empresas que desejam otimizar o pagamento do IPJ e da CSLL? A primeira dica é: invista em um bom planejamento tributário. Um profissional especializado pode te ajudar a navegar pelas complexidades do sistema tributário e encontrar as melhores soluções para sua empresa. É como ter um guia experiente te acompanhando em uma expedição pela selva. Ele conhece os caminhos, os perigos e as melhores estratégias para chegar ao destino final em segurança. Exatamente. A segunda dica é: mantenha sua contabilidade organizada e transparente. Isso facilita o cálculo dos impostos, a identificação de possíveis erros e a comprovação das informações junto à Receita Federal. Organização é fundamental para evitar problemas com o leão. E a última dica. Acompanhe as mudanças na legislação tributária e busque informações sobre os incentivos fiscais disponíveis para a sua empresa. Conhecimento é poder. E no mundo tributário, esse poder pode se traduzir em economia e segurança para seu negócio. E com essa mensagem poderosa, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo no mundo do IRPJ e da CSL. Esperamos que você tenha aprendido muito com a gente e que se sinta mais preparado para lidar com esses impostos de forma estratégica. Lembre-se, pagar impostos é um dever de todo cidadão, mas é importante fazê-lo de forma justa e inteligente, buscando as melhores soluções para sua empresa dentro da legalidade. E assim encerramos mais um episódio do The Deep Dive. Continue nos acompanhando nessa jornada de conhecimento e descobertas. Até a próxima!